se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essas palavras são palavras extraordinárias, são palavras tremendas. Louvado seja o nome do Senhor, que tiveram oportunidade quando Jesus Cristo, juntamente com os discípulos, atravessavam o mar da Galileia, quando de repente se levantou um temporal e começou a agitar as águas, e as águas começaram a levantar ondas tão altas que o barco que eles estavam navegando subia e descia, e as águas se jogavam contra eles, que entravam dentro do barco. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, Jesus Cristo, que era 100% Deus, mas também 100% homem, na parte humana, ele estava cansado, porque ele não parava. Aonde ele estava sempre lutando, sempre trabalhando, divulgando o reino de Deus e o caminho da salvação. Então, ele, como estava no corpo humano, ele sentiu cansaço e aproveitou a passagem pelo mar e procurou um canto mais escondido, se deitou e começou a dormir na polpa do barco. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, quando aquele temporal começou a açoitar o barco, causando uma afronta, pavor e muito medo aos discípulos que ali estavam, eles começaram a entrar em grande pânico, muito medo, e procuraram Jesus. Jesus estava dormindo, foram lá e disseram: mestre, nós estamos para perecer, o barco vai naufragar, porque o vento está muito forte e as ondas estão dominando tudo. E Jesus olhou para aqueles homens que estavam acostumados a ver as grandes maravilhas que ele realizava. Ele havia dado diante dos olhos deles vista aos cegos, tinha ressuscitado mortos, tinha dado saúde aos enfermos, feito aleijados caminhar firmes, muitos sinais, prodígios e maravilhas ele realizava. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na hora da passagem pelo mar, os discípulos fraquejaram e começaram a temer. Louvado seja o nome do Senhor. E eles não tinham mais outra coisa a fazer, senão despertar Jesus, que estava dormindo, e disse que estavam para perecer. E Jesus, olhando para cada um deles e meditando: mas que pequena fé. E simplesmente olhou para o mar e ordenou que o vento parasse e as águas se aquietassem. E de repente se fez grande bonança, e aqueles homens ficaram admirados. Foi exatamente nesse momento que eles disseram: mas que homem é isso? Mas que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, naquele tempo, ele realizou muitos milagres, muitas maravilhas, e ele ainda continua nos nossos dias realizando grandes milagres,
grandes maravilhas. Deus tem o controle de todas as coisas. O vento vem quando Ele quer. O tempo desaparece quando Ele quer. O sol vem quando Ele quer. A lua mostra o seu brilho. E todas as coisas funcionam normalmente, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é o Senhor da salvação. Os milagres que Jesus realizou foram grandes, muito poder Ele demonstrou. Mas o grande milagre, o maior milagre que ainda continua acontecendo nos nossos dias, é o milagre da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas dá para todos quantos queiram entrar por ele. Todos quantos queiram entrar pela porta estreita, a porta está disponível. O caminho é estreito, mas dá para todos quantos queiram. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que vão por aí. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que os encontram. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde, nós estamos com uma grande oportunidade de anunciar as boas novas de paz, as boas novas de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o caminho é estreito, sempre foi estreito, a porta é apertada. É necessário que o homem tenha vontade, é necessário que o homem seja despertado pelo toque do Espírito Santo, para que deseje entrar pela porta estreita e seguir o caminho apertado. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que cada um de nós entenda o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo não veio ao mundo à toa. Ele veio se doar. Ele veio realizar um grande sacrifício para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa noite, nessa tarde, Jesus Cristo diz: vem até mim, porque eu sou o caminho e eu te levo à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E é exatamente essa palavra que nós estamos anunciando. Que você faça uma análise da sua vida e se pergunte a si mesmo: será que eu estou na porta estreita? Será que eu estou seguindo o caminho apertado? Ou será que eu estou na porta larga e seguindo o caminho expansivo, o caminho largo? Louvado seja o nome do Senhor. Para entrar no reino de Deus, é necessário entrar pela porta estreita e seguir o caminho apertado. Não se esqueça o que disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Procure se aproximar de Jesus Cristo e receba-o como seu Senhor e Salvador, e garanta a grandeza da vida eterna para você, para o seu lar, para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.